Pessoal, o que é que nós vamos fazer hoje? Andriele, tudo certinho. Vamos lá. Viviane também, tá tudo bem. Então tá bom. Pessoal, vocês ficaram com uma atividade, não foi isso? Em administração contemporânea, que era um estudo de caso sobre a reengenharia da Casa das Flores. Foi isso? Vocês fizeram estudo de caso? Conseguiram fazer? Deram conta do estudo de caso? Professor, vou ser sincero, eu não fiz. Prometo que até final de semana eu boto minha vida em ordem, tá bom? Tá bom, bem. Aí depois você já não deixa acumular muito, porque depois fica mais difícil, né, para se organizar, tá? Mas vamos lá. Bom, vamos ver o que tem de importante com relação a esse estudo de caso, né? E aí a gente segue o conteúdo da aula de hoje, tá? Deixa eu ver que ainda está chegando gente aqui. Chegou o Bruno, Andriele, Bruna Lopes. O pessoal ainda está chegando. Mas tá bom, vamos lá. Bom, vamos pegar então o nosso estudo de caso para ver o que tem de. Deixa eu abrir o meu aqui, só um minutinho. Espera lá. Administração contemporânea. É a atividade 4. Vamos ver o que vocês colocaram. Será que eu estou abrindo? Ah, o pessoal está chegando. Isabela. Professora, teve uma mudança no horário das aulas. A sua mudou de horário também? Eu não lembro se era nesses mesmos dias e mesmo horário. Mudou, por isso mudou. Por isso que eu me perdi um pouco hoje. Por isso que... Isso. Mudou a hora. Isso, bem, foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Teve açãozinha aí, por isso que eu acabei ficando meio perdida hoje, que acabei confundindo o horário da outra faculdade, que é às 9, que retoma a aula, e o de vocês é 8h50. Mas vamos lá, a gente vai ajustando. Bom, então, o que aconteceu? Nós conversamos na última aula sobre as soluções emergentes, né, diante da informação, algumas técnicas que as organizações passaram a utilizar, né, para sobreviver nesse mundo aí permeado por tecnologias, né? E nós falamos, então, que entre essas soluções, nós conversamos sobre a melhoria contínua, né? Falamos que essa melhoria contínua envolve os CCQs, Círculos de Controle de Qualidade, e falamos que a melhoria contínua envolve também o Kaizen, que é a melhoria contínua, né? Kai é mudar e Zen para melhor. Falamos da qualidade total, né? E que essa qualidade total ela acaba agregando outras técnicas, o downsizing, que é o enxugamento da empresa, né? Além do downsizing, o outsourcing, que é a terceirização, e falamos também que envolve o just in time, né? Produção só a tempo, sem estoques, né? Eu vou produzir praticamente sob encomenda, tá? E dentre as técnicas, vocês tinham também a reengenharia, vocês tinham o benchmarking, que é ficar de olho naquilo que o concorrente está fazendo. Benchmarking, a gente observa, né, quais são as melhores práticas do concorrente. Falamos das equipes de alto desempenho e da gestão de projetos. Então, são essas as técnicas, né, ou as conhecidas como soluções
para sobreviver no cenário que nós tínhamos discutido, baseado na era da informação e com todos os desafios que esse cenário tinha. Muito bem. Aí, então, eu deixei um estudo de caso que está envolvendo, para que a gente pudesse perceber melhor a questão da técnica, da engenharia, como que ela é aplicada nas organizações, certo? Bom, o que tinha lá nesse estudo de caso? Aqui estava dizendo que a reengenharia, ela inova, porque a reengenharia é uma mudança radical, né? Ela joga fora os processos anteriores e substitui por processos totalmente novos e revolucionários. Aí conta a história dessa empresa que chama Casa de Flores, que é uma empresa de varejo, né? E que ela trabalhava com vários distribuidores, né? Trabalhava com venda por catálogo, e o processo dela era basicamente o seguinte: essa empresa, ela comprava as flores de um distribuidor, esse distribuidor, ele comprava dos plantadores dessas flores, então tinha o distribuidor, o plantador das flores, aí essa empresa montava os arranjos em caixas, né? E ela despachava para os clientes nos caminhões para fazer as entregas. E o estudo de caso diz que esse é um processo caro e é bem demorado, né? Por quê? Porque tinha que ter local para montar os pacotes das flores, os ramalhetes, tinha que ter carro para fazer a entrega, né? Então, essa empresa resolveu fazer a engenharia, certo? Muito bem. Então, por onde ela começou? Ela começou instruindo os plantadores, né? No sentido de que esse plantador, ele mesmo deveria embalar as flores conforme o catálogo. Então, ela ensinou o plantador a embalar as flores de acordo com os catálogos e os pedidos. E esse mesmo plantador, ele ficou responsável do contato com a Federal Express, que é uma empresa de entregas, né? De deixar esses buquês ou de entrar em contato com essa empresa de entregas, e então o buquê ele sai direto do plantador e vai direto para a casa do cliente. Então, ela fez uma série de cortes aí, né? Ela cortou os intermediários, a empresa, ela fechou fábrica, ela vendeu caminhões, ela dispensou pessoal, ela fez alguns testes, ela imprimiu um novo catálogo, né? Ou seja, surgiu uma empresa enxuta, que se resume, né, na realidade, num pequeno escritório, onde os pedidos chegam por telefone e automaticamente essas ordens de pedidos ela encaminha para os plantadores mais próximos do consumidor, né? E aí essa Federal Express vai fazer o transporte das flores durante a noite, né? Com os carros dessa empresa de entregas, né, que ficavam praticamente vazios à noite, e eles saem para fazer o recolher junto ao plantador, os arranjos, para fazer a entrega. Então, durante o processo anterior, levava 9 dias entre a entrega do plantador e a entrega ao consumidor. Com essa mudança, com essa reengenharia, essa mudança radical, o processo passou a demorar 2 dias. Então, aqui vocês ficaram com 2 questões.
A primeira é: demonstre as economias envolvidas na Casa de Flores. Então, vamos lá. Quem é que vai comentar para mim, né? Quais são essas economias que a Casa de Flores conseguiu fazer através da reengenharia? Ela economizou em quê? Com esse novo processo. Quem comenta? Vamos lá? Quem é que fez? E pode comentar para mim. A primeira questão. A Andrea respondeu no chat, professora. Respondeu? Deixa eu ver aqui. Peraí. Deixa eu abrir. Deixa eu ver. Gente, meu computador hoje está lentinho. Não sei se foi chuva que deu à tarde aqui. Vamos lá. Andriele. Vamos lá, Andriele. Você colocou que as economias, né? Que é no sentido de que não tem mais gasto com os caminhões, né? E terceiros ficou mais direta. Ah, tá. Eliminou terceiros, o distribuidor, né? Porque aí passou a ser direto entre o plantador e a empresa que faz a entrega, né? Também diminuiu os custos de lugares para guardar a flor, gastos com funcionários. É por aí sim, Andriele, tá certo, é por aí sim, né? Então, que mais? Quem que acrescentou mais? Tá certo, Andriele. Quem que acrescentou mais coisas aí? Dá para a gente acrescentar mais umas coisinhas ainda. Nós tivemos economia, né? Com o local para montar os pacotes, como a Andriele pôs lá, né? Não preciso mais de ter um lugar, um local para montar os pacotes, né? E isso, Lucas, a diferença de dias, né? Uma mega economia de 9 dias passou para 2, gente, né? Olha só, de 9 dias, isso. Belezinha, Lucas. Também, né? Então, ela diminuiu de 9 dias para 2 dias. Não precisou mais de local para montar os pacotes, né? Não precisou mais dos carros para fazer a entrega junto aos clientes, né? Cortou intermediário, né? Não tem mais intermediários, é direto do plantador que vai lá para a empresa de entrega e já vai para a mão do cliente. Isso. Então, eliminou intermediário, fechou fábrica, né? Fechou a parte da fábrica. Além dos carros, vendeu os caminhões também, né? Os caminhões foram vendidos, dispensou funcionários, né? Dispensou funcionários. E os pedidos que chegam lá por telefone, né? Então, nós temos aí vários indicadores no sentido de que a empresa passou a fazer uma grande economia, né? Nesse sentido. Economia com local, economia com carros, economia com caminhões, economia com intermediários, economia de tempo, de 9 para 2 dias, certo? Tá ok? Professora, Oi, bem. Professora, eu tenho uma dúvida. Segue Vai. meu pensamento aí. Sim. Vamos lá. Tá. Sobre falar essa reengenharia, ela é uma coisa muito atual
e também uma coisa que movimenta total o mercado, facilita e tem todos grandes benefícios, aliás, para quem é empresário, enfim. Só que quais os impactos dessa reengenharia atual? Porque a gente sabe que existe todo um ciclo no mercado. A partir do momento que você adota a reengenharia, como a gente falou, você teve muitas, não é perdas, né? Você teve ganhos, mas também a gente teve perdas. E quais impactos, no caso dessa nova reengenharia no mercado? No mercado, não, bem, na sociedade. Na sociedade. Isso, no geral, né? É isso aí, Isabela. Por quê? É na sociedade o impacto. Primeiro, a reengenharia não é tão nova assim, viu, Isabela? A reengenharia, ela pegou mesmo assim, porque é tudo técnica japonesa, viu? Isso aí são técnicas desenvolvidas pelos japoneses com a ideia voltada para a qualidade, tá? Para evitar desperdícios. Então, a reengenharia, ela é uma técnica japonesa, ela foi implementada por empresa japonesa, e o início dela é da década de 80. E, na verdade, é uma técnica que o mercado passou a absorver, o mercado mundial passou a absorver essa mudança radical no processo, principalmente na década de 90. Aí você me pergunta, mas professora, bom, para a empresa foi muito bom, cortou, economizou, e aí? E aí que é o que você está colocando mesmo. Década de 90 foi uma das décadas onde o desemprego foi à lua. Foi uma época de maior crise em termos de desemprego, né? Justamente por conta dessa reengenharia, que ela hoje ainda está na nossa vida. Hoje, as empresas ainda continuam fazendo essas mudanças radicais. Então, essa preocupação sua é muito válida. Por quê? Porque causa muito impacto na sociedade, seja na geração de empregos, né? Causa impacto nos próprios costumes das pessoas. Eu falei para vocês, uma máquina agrícola, né? Eu vou te falar aqui, porque aqui o predomínio é da cana, mas uma colheitadeira de cana, ela substitui 60 homens. Aqui para o estado de São Paulo, praticamente extinguiu o cortador de cana. Aquela pessoa que cortava a cana. Entendeu? Uma máquina faz serviço de 60 homens. Então, isso é reengenharia? É reengenharia. É reengenharia. É essa mudança radical no processo, no jeito de fazer as coisas. E, logicamente, que a gente tem impacto com isso. A sociedade tem impacto com isso. Né? Isso aí não dá para a gente negar, Isabela. Tá? Então, nós estamos falando aqui, discutindo, no ponto de vista do gestor, né? Ou do empresário. Tá, mas do ponto de vista da sociedade, melhora de alguma maneira, né? Você gasta menos tempo, você vê de 9 dias, passou para 2, mas, por outro lado, nós temos um impacto social grande. Tem sim, isso existe. Tá? Isso existe. Mas também não há como voltar para trás, nós só vamos ter que andar para frente. E aí você fala, mas professor, e esse pessoal todo que ficou desempregado? Esse pessoal todo que ficou desempregado, a partir da década de 90, nunca se falou tanto em empreendedorismo. Por quê? Porque é o jeito que a pessoa achou de se virar para poder se sobreviver, se sustentar, né? Então, muita gente acabou abrindo negócio, muita gente tenta meios aí de fazer alguma coisa para poder sobreviver, tá?
E também é dessa década de 90 aí, a grande explosão também aí, ó, você vê as grandes cidades, esse inchaço nessas favelas, né? É por conta de... Tudo isso é reflexo, gente. O impacto social, ele vem. O impacto social existe. E aí as pessoas têm que se reinventar para poder sobreviver nesse cenário, tá? Mas assim, então, lógico, tem os dois lados, né? Existe o lado da melhoria do processo. Gente, pega os bancos. Nossa, década de 90 era o auge quem conseguisse um trabalho no banco, bancário, ser bancário. Meu primeiro emprego foi em banco. Era o máximo trabalhar num banco. Pois não veio todos esses caixas eletrônicos, sumiram com os funcionários de banco. Desapareceu o funcionário de banco. É reengenharia. Agora vocês falam, ah, tá, com o caixa eletrônico. E o home bank agora, que está aqui no nosso computador, o banco está no nosso computador, agora você não precisa nem ir lá no caixa eletrônico. O home bank está aí, está na tua casa o banco. Você abre teu computador e faz o que precisa fazer. Agora, tem como parar tudo isso? É reflexo da era da informação. É reflexo da era das tecnologias. Intensificou a tecnologia, minha filha. Cada vez mais vai intensificar, vão se intensificar as mudanças. Agora, como é que fica a sociedade e as pessoas nesse cenário? Você tem que se reinventar. Você tem que estudar, você tem que aprimorar, para você também conseguir visualizar novos horizontes aí no mercado. Tá? Por isso que nós estamos na chamada sociedade do conhecimento. Né? Hoje, se você não tiver um mínimo de domínio em cima da tecnologia, de usar aí as ferramentas, você não sobrevive, você tem que se virar. Né? Olha a nossa aula aí onde está sendo. Toda pautada em ambiente virtual. Quando que a gente podia imaginar um cenário desse? O curso de vocês é presencial, mas nós temos outra opção? Não tem. Né? E ainda que a gente não está perdendo tempo, nós não estamos parados no tempo. Ainda bem que a gente tem esse Meet, o Class, tem essas coisas para a gente poder se virar. E estamos aprendendo. Até agora eu estou apanhando, ainda não consegui passar vídeo para os alunos no Meet. Estou apanhando e tenho que aprender, vou ter que aprender. Por isso que nesse cenário, estudo, aprendizagem é contínua. Não vai parar nunca. Né? Nós vamos ter esse domínio em cima das ferramentas, em cima de tecnologia. E, lógico, aparecem outras oportunidades, outros tipos de negócios. Né? A gente não ouvia falar em youtuber, a gente não ouvia falar, tem uma série de profissões, né, que não existiam e agora estão existindo por conta da tecnologia. E vai por esse caminho também essa questão da engenharia. A gente cai fora do nosso trabalho, mas a gente vai procurar outros caminhos, né? Eu mesmo passei a desenvolver tanto material em EAD, trabalhando em casa e desenvolvendo conteúdo para EAD. Eu nunca imaginei que fosse fazer isso na minha vida. E tá aí, e a gente vai sobreviver, né? Não podemos ser acomodados. A vida é luta, e a gente tem que lutar, né? Então, são os desafios, tá? Muito boa a sua pergunta, Isabela. Muito boa. Mas é isso mesmo. E dizer que vai parar esse processo não para, ele só avança. Certo? Respondi a sua pergunta? Certinho, professor. Muito obrigada.
Beleza, Isabela. Vamos lá. Muito bem. Nós falamos das economias que geraram aí para a empresa por conta dela ter feito a reengenharia. Agora eu pergunto para vocês. Ficou aí uma outra questão, né? Pergunta assim: dê algumas ideias sobre como aplicar a reengenharia a outros processos empresariais. Onde mais que nós poderíamos utilizar a engenharia? Quem é que vai responder para mim? Quem responde? Professora, a senhora pode repetir a pergunta? Deu uma travada aqui. Posso. Aqui pergunta assim, ó. Dê algumas ideias sobre onde mais a gente poderia aplicar a reengenharia a outros processos, outros tipos de empresas, outros tipos. Onde mais a gente poderia estar aplicando a reengenharia? Quem que me diz? Onde mais a gente poderia aplicar a reengenharia? Ninguém fez a atividade, pessoal? Ninguém fez o estudo de caso? Professora, eu Oi, coloquei, eu Ah. já coloquei um exemplo que já existe. Tá. Seria os deliveries de comida. Por exemplo, iFood, iFome, enfim, tem vários. Porque facilitou muito, não tem mais esse contato. Você simplesmente abre um aplicativo e você pede sua comida e já chega na sua casa. Então, o processo, tipo, que era bem mais prolongado, você conseguiu facilitar, assim, tudo por meio digital. Perfeito, né? Você tinha que antes se deslocar até o local para poder comprar sua refeição, né? E através do delivery não, você liga, né? E eles fazem essa entrega aí na sua casa. Então, lógico, você economiza tempo, você não tem que se deslocar, né? O produto vem até você na sua mão, certo? E então, com certeza, esse delivery, essas formas de delivery, né? Elas representam um formato de reengenharia. É uma mudança radical no processo, tá? Quem mais me dá exemplo? O que vocês colocaram aí de exemplo? Que outros processos? Eu falei do cortador de cana aí, que uma máquina substitui 60 homens. Falei do banco, com o caixa eletrônico, com o home banking. Quem que me dá mais exemplos aí? Que já aconteceram ou que pode acontecer em algum tipo de negócio? Fez, Luiz Fernando? Diogo? Zero? Eu fiz também, eu coloquei essa parte de delivery também, professora. Pouco uma referência. Isso. Porque na verdade o delivery, né, Luiz Fernando, não é só para refeição, né? Sim. Hoje você pode ter delivery para tudo, para farmácia, né? Para entrega de remédios, né? Você pode ter para uma série de coisas, né? Ainda mais agora na pandemia, né? Exatamente, intensificou. Nossa, está sendo a salvação, né? Está sendo a salvação. Né? Muito bem.
Diogo fez? Gabriel? Fizeram? E as meninas? Colocaram exemplo aí de reengenharia em algum tipo de atividade? Ninguém mais, gente? Deixa eu ver que tem um. Deixa eu abrir o chat aqui, eu fechei. Espera lá. Raira fez? Conseguiu fazer essa atividade? Conseguiu colocar um exemplo aí de onde mais a gente poderia aplicar a reengenharia? Tá, nos aplicativos. Tem algum outro tipo de aplicativo que não seja o delivery e que a gente pode incluir aqui também? É, na verdade, as plataformas digitais, né, Raira? As plataformas digitais, elas acabam aí, através dessas plataformas, a gente pode fazer muita coisa, né? Perfeito, perfeito, né? E não é só para conversar, a gente manda foto, a gente pode fazer muita coisa, né, Raira? Então, o WhatsApp aí, com certeza, uma reengenharia, uma revolução na comunicação, né? É isso mesmo que você falou, né? Em termos de linha telefônica, em termos de uma série de facilidades com relação à comunicação com as pessoas, certo? Muito bem. Muito bem. Tranquilo, então, pessoal? Nesse estudo de caso, vocês conseguiram perceber essa realidade da engenharia? Como ela faz essa mudança radical no processo? Perceberam? Legal. Muito bem. Bom, vamos avançar então. Eu enviei os slides aí para vocês e a gente vai continuar hoje abordando a questão da nova lógica das organizações. Então, eu pediria que vocês abrissem no slide número 55. Eu enviei para vocês, então que vocês pegassem aí essa página 55. Será que eu consigo projetar esse slide meu aqui? Deixa eu ver se eu vou conseguir. Peraí. Vocês têm na mão aí o slide? Eu não sei se eu vou conseguir projetar. Vamos ver. Deixa eu ver. Pega no Class, eu mandei para vocês e mandei no e-mail de vocês também. O slide. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. É o slide 55. Deixa eu tentar. Vamos lá, vamos ver se eu consigo compartilhar.
Está tentando abrir aqui. Vamos ver. E vocês vão pegando aí o slide no LES ou no e-mail de vocês, que ele está aí, já vão abrindo também. Está na página 55. Vocês me acompanharem. Está aqui. Me diga se estão conseguindo visualizar meu slide. Dá para ver? Dá, professora. Belezinha. Então, vamos lá. Vamos dar andamento na nossa vida. Bom, o que nós estamos falando? Das novas abordagens da administração, aquilo que vem a partir da década de 90 para frente, né? Principalmente com a era da informação, com a intensificação das tecnologias, certo? Nós falamos aí algumas técnicas, né, ferramentas que as organizações passaram a utilizar para sobreviver nesse cenário aí, nesse novo cenário baseado nas tecnologias, certo? E aí nós temos, então, o que a gente chama de nova lógica das organizações. O que é que passa a predominar nas empresas, né, a partir disso? Primeira coisa, antes de falar da empresa especificamente, a gente tem que lembrar que agora o mundo é marcado pelos aspectos que eles chamam de VUCA. Eles falam que o mundo, né, que nós estamos vivendo num mundo VUCA, principalmente, pessoal, depois aí de 2000, tá? E o que é esse mundo VUCA? É um mundo onde o que predomina para a gente, a expressão ela está em inglês, né? Mas o que predomina nesse nosso mundo é a volatilidade, a incerteza, a complexidade e a ambiguidade. Essas 4 características é que passam a predominar nesse cenário, né? Lembrando que essa expressão VUCA, ela passa a ser mais utilizada a partir de 2010. Então, a partir de 2010, o mundo fica caracterizado em termos desses 4 aspectos, certo? E lembrando que essa expressão VUCA, ela surge um pouco antes de 2010, né? Ela é permeada no pensamento militar, certo? Por conta de que é um mundo, ou um cenário, ou um contexto baseado aí onde a gente vai se deparar com um mundo extremamente desafiador, um mundo e um mercado altamente desafiador, competitivo, agressivo e veloz. Isso é que passa a predominar no novo normal para as empresas, né, por conta desse aprofundamento das tecnologias, tá? Então, para as organizações bélicas, né, que são aquelas que fazem armamentos militar, é antes de 2010, tá? Mas para as organizações mais assim, empresariais mesmo, empresa, né? A partir de 2010 é que elas se veem nesse cenário mundial baseado nessas 4 características, tá? Então, é o que chama aí de mundo VUCA. O que é esse mundo VUCA? Primeira coisa, ele é caracterizado por volatilidade. E o que é volátil? O que quer dizer volátil, gente? O que é algo volátil? Que muda com facilidade? Que muda com facilidade, muda muito rápido, né? Isso, volátil é um negócio que muda. E tá aqui, ó, muda e muda rápido. O mundo tá assim, né? Traz dificuldade
para a gente poder fazer planejamento, para a gente poder fazer previsão. Fica difícil você fazer planejamento e previsão nesse mundo de volatilidade, com tanta mudança. Né? E aí, estar preparado para essas alterações é importante. Né? Uma vez que o caminho para alcançar os objetivos não são conhecidos. Ou seja, nós temos metas, nós temos objetivos, agora como é que nós vamos fazer para alcançar essas metas, esses objetivos? Só nós que vamos ter que achar o caminho, tá? Então, ó, pessoal, que coisa. Nós estamos em 2021. Isso aqui, ó, esse mundo VUCA, para as organizações, é a partir de 2010. Né? E parece que é o que nós estamos vivendo hoje, sentindo na pele, né? Essa mudança e essa mudança rápida, tá? Então, vamos lá. Esse mundo VUCA, além disso, ele é incerto também. Por que é um mundo incerto? Porque nós temos muita informação, né? Mas elas não são úteis para a gente entender o que vai acontecer amanhã. Né? Ou seja, as mudanças disruptivas. O que é disruptivo? É aquilo que interrompe um processo normal, um segmento normal das coisas. Uma interrupção brusca nas coisas. Né? Então, o mundo ele é incerto. Mesmo que a gente tenha muitas informações, as informações você vai fazer o quê com elas se você não consegue se programar com mais nada? As mudanças vêm e interrompem tudo o que você programou. Então, requer um olhar diferenciado para poder atender os novos paradigmas, as novas visões de mundo que se desenham a todo instante com consequências imprevisíveis, certo? Então, cada vez mais é difícil da gente fazer um planejamento, da gente trabalhar com previsão, de você se programar. Está cada vez mais difícil, né? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, tá? Isso de 2010, hein? O mundo é complexo, complicado. Por que ele é complexo? Porque uma coisa está tudo ligada na outra. Tudo se conecta e é interdependente. Um depende do outro. E isso aumenta a complexidade. Os modelos tradicionais de gestão, de gerenciamento, não dá conta dessa situação de hiperconexão, nos quais não é possível prever resultados. E o mundo é ambíguo. O que quer dizer ambíguo, gente? O que é uma coisa ambígua? É algo que tem dois significados. Isso, muitos sentidos, né? Ambíguo porque não dá nada definido, tem múltiplos sentidos. Então, as múltiplas interpretações de dados e de resultados nos novos contextos complexos não melhoram a clareza e a compreensão. Então, torna tudo mais ambíguo, com muitos múltiplos sentidos, com muitas possibilidades aí. Então, sem experiências anteriores, a tomada de decisão ela não tem um histórico no qual se deva basear, sendo tudo uma grande novidade. Pessoal, pensa assim, imagina que você tem a empresa, você precisa fazer compras, você tem que abastecer sua empresa. Como é que você vai saber a quantidade de coisas que você vai comprar? Hoje, você não consegue ter um histórico das vendas, né? Tá difícil de você ter um histórico. Bom, em janeiro eu vendi X,
em fevereiro eu vendi Y, em março eu vou vender tanto, e fazer uma programação para abril de quanto você vai vender. Está difícil. Então, fica difícil você tomar uma decisão se você não tem esse histórico das coisas. E mesmo que você tenha, às vezes, um histórico, é difícil você ter uma base. Por quê? Porque o mundo está volátil, incerto e complexo. Nós estamos numa pandemia. No mundo, não é no Brasil. Nós estamos numa pandemia que está no mundo. Como é que você vai programar as suas vendas para o mês de abril? Não sei. Se tem lockdown? Não sei. Vai ter isolamento? Não sei. Vou poder abrir a empresa? Não sei. É um dia de cada vez. Então, imagina, é esse cenário onde as empresas estão dentro. O ambiente externo, o mundo, está volátil, mudança rápida, ele está incerto, né? Interrompe o segmento normal das coisas, ele está complexo, uma coisa afeta a outra, tudo está conectado, e ele está ambíguo, com múltiplos sentidos. Então, imagina um gestor, nesse cenário, tendo que tomar decisões. Imagina uma Volkswagen da vida, onde tem lá 15 mil funcionários, e o gestor precisa tomar decisão. Certo? Então, olha só, esse é o cenário, essa é a situação, né, em termos de cenário de mundo. Tá. Então, diante desse cenário, lógico que isso vai respingar nas empresas, nas organizações, certo? Então, aí, as mudanças e os desafios, né, elas conduzem a um sentido de emergência, e a organização, o que ela faz diante desse cenário? Ajusta e se adapta. Mais nada. Ela não pode fazer mais nada. Ela tem que se ajustar e se adaptar a esse mundo louco que nós estamos aí. Certo? Por quê? Porque são variáveis, são elementos, são aspectos que estão no mundo. Eu não tenho como controle em cima disso. Nós não temos controle em cima da pandemia. Então, quando a mudança vem de fora da empresa, no mundo, para dentro, não tem o que a empresa fazer. Ela tem que se ajustar e se adaptar. Procurar o caminho para sobreviver nesse cenário. Certo? Então, o autor coloca para nós as grandes tendências do mundo moderno. Então, a primeira tendência são cadeias de comando mais curtas. Por que cadeia de comando? Menos gente mandando, né? Não tem mais tanta aquela hierarquia, aquele monte de gente. Vem o diretor, vem o gerente, vem o chefe do departamento, né? Ou seja, a cadeia de comando, quem está em cargo de comando, essa hierarquia tende a ser cada vez mais achatada, mais curta. Tá? Menos unidade de comando, né? Menos gente mandando. Amplitudes de controle mais amplas, né? Os funcionários aí com maior liberdade para contribuir na tomada de decisão. Mais participação e empowerment. O que é isso, gente? Empowerment. O que é isso? Empoderamento. Isso, empoderamento. Você dá poder para o seu colaborador contribuir, tomar decisão. Empoderamento. Né? Staff como consultor e não como executor. O que é staff? Assessor. 4 S's. Tá? Staff
Ele é um assessor. Ele é alguém que está ali para orientar, para dar apoio. Então, cada vez mais nós vamos ter aí esse papel do staff, do assessor. Alguém que dá o apoio, alguém que orienta, né? ênfase nas equipes de trabalho. Por que equipe? Acabou o super-herói. O chefe sozinho não dá conta de nada. O dono sozinho da empresa não dá conta de nada. Cada vez mais a ênfase é em equipe. E tem que estar unida essa equipe. Por quê? Porque o mundo está com muita mudança e uma pessoa sozinha não dá conta de fazer o ajustamento e adaptação da empresa. Para ajustar e adaptar a empresa, você tem que ter um grupo coeso, um grupo unido, né? A organização como um sistema de unidades de negócios. É a visão de conjunto, né? O predomínio aí da chamada infoestrutura, que é esse sistema em nuvem, né? É o cloud, sistema em nuvem. Essa infoestrutura é justamente porque o acesso a dados, seja lá o que for, o tipo de dados, né? Ele se acessa de qualquer lugar, né? Sistema em nuvem, as informações estão lá. A busca de organizações enxutas e flexíveis, né? Se eu tenho pessoal com muita resistência interna, que não aceita mudança, eu estou morta. Nós temos que estar aberto para mudança. Vamos dominar tudo? Não, nós não vamos dominar tudo. Mas a gente tem que estar aberto. Isso é flexível. Aberto a aprender. Maior autonomia das pessoas. Por isso que hoje as organizações exigem das pessoas também um trabalho maior em termos de conhecimento, de preparo, de qualificação, porque eu não preciso de mão de obra hoje, não é mão, eu preciso de gente que pense dentro da empresa. É o intelectual que predomina. Foco no negócio essencial, no chamado core business. Negócio essencial da empresa. E ainda a consolidação da economia do conhecimento. Né? Eu dependo desse conhecimento para desenvolver tecnologia e para saber usar a tecnologia. Né? Se eu não tenho esse conhecimento, eu não produzo tecnologia e eu não vou saber usar a tecnologia. Tá? Então, isso é o que predomina em termos de tendências do mundo moderno, certo? E aí é o cenário que as organizações se deparam, né? É o que elas têm que enfrentar, certo? Por isso que muitas organizações, então, estão desenvolvendo a chamada aprendizagem organizacional, que é o Learning Organization. O que é essa aprendizagem organizacional? É um network de pessoas que ensinam e aprendem uma com as outras. A gente parte do princípio que não tem mais essa, que uma pessoa sabe tudo e sabe resolver tudo. As coisas têm que ser resolvidas juntas, um precisa do apoio do outro. E um trocar ensinamento e aprendizagem com o outro. Né? O que é network, pessoal? O que é net? Rede. Net é rede. Então, o que é esse network aí? Seria uma rede de trabalho? É isso aí, né?
rede de trabalho, ou até a união de esforços aí nesse sentido, de contatos, né? Contatos profissionais. Por quê? Por que você precisa de network? Por que você precisa dessa rede de trabalho? Porque você precisa estar em contato com outros profissionais da sua área para você trocar ideia. Não dá para você ficar isolado, quietinho no seu quadradinho. Você tem que ter contato com outros profissionais da sua área. Esse network é esse contato que você mantém com as pessoas da sua área, né? Para trocar experiência, para tirar dúvida, para um apoiar o outro dentro da área, tá? Então, a aprendizagem organizacional, ela dá ênfase nisso, né? E algumas características dessa organização baseada na aprendizagem, ela muda completamente, né? Primeiro, a organização em aprendizagem, ela representa a superação da organização piramidal. O que é essa organização piramidal, gente? O que vocês acham que é isso? Vocês já viram a organização representada como uma pirâmide? Já viram isso? Sim ou não? Sim ou não? Por que a gente representa a organização como se ela fosse uma pirâmide? Porque os funcionários estão na base, não é isso? Lá embaixo. A maior quantidade de funcionários fica na base. Os gerentes estão no meio da pirâmide. E o diretor, o presidente, está lá no topo da pirâmide. Vocês já viram isso? Tipo uma hierarquia. Isso, é isso aí, tipo uma hierarquia. Então, a gente tinha uma ideia da organização nesse formato aqui, ó, de pirâmide, né? A organização como uma pirâmide. Embaixo, o chão de fábrica, no meio, a gerência e no topo, a diretoria. Então, aqui está dizendo que para começar uma organização em aprendizagem, não dá mais para funcionar com essa hierarquia aí e com esse modelo de pirâmide. Então, fala que o que mais caracteriza a pirâmide é a fragmentação, né? Esse formato pirâmide dá a entender que tem um pedaço embaixo, uma fatia no meio, uma fatia em cima, parcelas, fatias. E não dá para a gente trabalhar mais nessa ideia de pirâmide e nessa ideia de fragmentos, né? Na organização piramidal, as barreiras para intercâmbio de ideias, ajuda mútua, cooperação e sinergia são inerentes e naturais, né? Ou seja, nesse modelo de pirâmide, tem muita barreira para ter troca de ideia, para ter intercâmbio. Fica mais difícil de você trocar ideia, de um ajudar o outro, de um cooperar o outro, nesse jeito baseado em pirâmide. Chão de fábrica, gerente, diretoria. Em tal ambiente de fragmentação, a busca de aprendizagem torna-se naturalmente individualizada. Cada um que se vire para procurar se qualificar. E na organização e aprendizagem, a estrutura em rede, o networking, substitui a pirâmide. Então, hoje, nos nossos dias, esse modelo piramidal não dá conta. Por que não dá conta? Tem que ser em rede, tem que ser fluido, tem que ter o networking, essa rede de contatos.
Por quê? Porque a mudança é muito rápida. Não dá para eu ter que ficar aqui embaixo, na pirâmide, pedir ordem para o gerente, que vai pedir ordem para o diretor, que vai pedir ordem para o presidente. Eu tenho que ter esse fluxo mais leve entre os vários cargos para ter essa troca de ideias, essa troca de experiências. Quem está no chão de fábrica está em contato ali com o dia a dia, com a execução, sabe dos problemas, conhece mais do que ninguém os problemas que tem dentro da organização. E tem que fluir entre ele, entre o gerente, entre os vários níveis. Tem que ter essa fluidez. Então, esse modelo piramidal não dá mais conta. A organização hoje tem que ter a estrutura em rede e baseada no networking, tá? Nesse contato em rede, nesse trabalho em rede. Muito bem. Então, veja bem. A aprendizagem organizacional, né? Lógico, vai dominar a parte mais intelectual, né? E isso facilita a aprendizagem de todos, e isso é que faz com que a empresa se transforme também. Então, tem alguns autores que dizem o seguinte: aprender não é treinar. Treinar envolve colocar as pessoas frente a uma informação e encorajá-las a usá-la. Né? A aprendizagem encoraja as pessoas a pensar e a descobrir coisas por conta própria, de modo que melhore a eficácia da organização. Eu treino alguém para fazer folha de pagamento. Eu estou treinando para aquela função específica de fazer folha de pagamento. Isso é treinamento. Agora, a aprendizagem é diferente, né? A aprendizagem ensina a pessoa a pensar, e eu ensino a ela a ir procurar, a ir descobrir coisas por conta própria. Então, a emergência da empresa que aprende representa mudanças e transições fundamentais nas nossas ideias a respeito das organizações, exigindo uma mudança de mentalidade. Nós temos que mudar a nossa cabeça, mudar as nossas atitudes ou a nossa percepção, a forma de ver as coisas. Pessoal, vocês não odiaram a nossa aula não poder ser mais presencial e a gente ter que fazer nossa aula aqui através do Meet, através do Class? Até a gente que é professor foi difícil, né? Mas o cenário exige mudança de mentalidade. Nós temos que estar aberto a outras formas de aprender e de viver. Mudança de mentalidade, mudança de atitude, mudança de percepção, do jeito de ver as coisas. E a gente vai se adequando, se adaptando e sobrevivendo. A perspectiva grupal e organizacional de aprendizagem, ela está centrada nas disciplinas ou comportamentos essenciais das organizações em processo de aprendizagem. Isso é de um autor chamado Peter Senge. E aí, o Peter Senge coloca para nós quais são as características principais das organizações de aprendizagem. E eu vou parar aqui. Amanhã eu continuo com essas 5 disciplinas que são extremamente importantes para que ocorra a transformação na organização em função da aprendizagem contínua, tá? Então, aí nós vamos parar aqui hoje e aí nós temos aula amanhã e amanhã a gente continua falando dessas disciplinas ou desses comportamentos que o Peter Senge coloca para nós, que a organização precisa desenvolver para ela sobreviver
e para que ela consiga desenvolver a aprendizagem contínua nos seus colaboradores. Certinho, pessoal? Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? Tudo certo, professora. Belezinha, então. Amanhã nós vamos continuar. Olha só, não, pessoal, estamos falando coisa aqui de 2010, da década de 90, e nós estamos sentindo tudo isso na pele ainda, né? Nós estamos nos vendo nessa realidade, né? É o que a gente está sentindo aí na pele, está passando, né? Mas vamos lá. A gente se adapta e sobrevive. E às vezes a gente consegue até ter sucesso ainda dentro desse cenário, né? O que importa é a aprendizagem contínua, estar aberto para aprender, ter essa flexibilidade para aceitar outras formas de fazer as coisas, né? Nós temos que estar aberto a isso, ter essa flexibilidade para aceitar o novo e para mudar. Tem que mudar, vamos mudar, tá bom? Vamos lá? Andriele, tá aí? Andriele. Tá no chat. Ah, tá aqui. Presente, boa noite, bem. A Beatriz. Presente. Tá. Bruna Lopes. Bruna. Bruna Lopes. Bruno Ferreira. Tá no chat. Tá ok. Tá aqui, tá presente o Bruno. Elvira. Chat. Presente, tá aqui. Belezinha. Gabriel. Eu. Tá aí, belezinha. Ellen. Cauane. Tá aqui, tá presente. Tá bom. Lucas Felipe. Presente. Tá aqui. Opa, peraí, que o professor já tá aqui, o Lucas. Marco Alan. Presente. Tá aqui. O Marco tá aí? Não tinha visto ele. Presente. Cadê o Marco? Ah, tá. Nayara. Presente, boa noite, bebê. Rara. Belezinha, presente. Carla Ferreira. Carla. Diogo. Presente. Tá aí. Everton. Tá bom, bem. Giovana. Presente. Belezinha. Isabela. Professora, a Isabela ela acabou de sair, ela falou aí no chat. Tá bom, bem. Letícia. Presente. Boa noite, professora. Boa noite, bem. Bom descanso. Luiz Fernando. Presente, professor. Aqui, certinho. Deixei de chamar alguém, gente? Tá tudo certo? Descanso para vocês. Não, né? Se tiver alguém aí, é só me avisar, tá? Bom descanso para vocês e amanhã a gente encerra esse assunto, tá bom? Boa noite, Boa professora. noite, professora. Boa noite.